Pai do Senhor, queridos irmãos, com muita alegria, continuamos passando para você uma palavra de Deus para o teu coração. Pastor Elias Santos Muniz, aqui da Igreja Assembleia de Deus, em São Pedro do Sul. Temos certeza que Deus tem uma bênção para a sua vida e Ele quer dirigir os seus passos com muita graça, direcionar você com sabedoria. Nesta oportunidade, eu gostaria de meditar em Atos capítulo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, quando Paulo diz: "Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus." Eu quero falar um pouquinho aqui sobre o chamado, né? A gente tem na nossa igreja em São Pedro do Sul, toda quinta-feira, o encontro com homens chamados por Deus. E a gente tem convicção plena que a obra de Deus, ela não é feita tu não está na obra de Deus por ter feito um concurso ou por ter se saído melhor, né? Até se fosse dessa forma, quem sabe nós não estaríamos aqui e nem outros obreiros estariam na obra do Senhor, né? Que Paulo fala dizendo: "Vede, irmãos, entre vós, que não são muitos os nobres, né? Não são muitos as pessoas que, né, de nobre nascimento que foram escolhidas, né? Mas Deus escolheu as coisas fracas, as coisas vis deste mundo, né, para confundir as fortes, né? Enfim, ele fala dessa escolha soberana de Deus. Mas quando nós olhamos a questão de ter um chamado para a obra de Deus, essa chamada, eu creio que ela deve arder no nosso coração, como Paulo fala para nós, e como uma mensagem que eu já deixei aqui no YouTube, sobre quando Jesus falou, no capítulo 4 de João: "Uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade daquele que me enviou." E quando nós entendemos que existe uma vontade superior à nossa vontade, é aí que nós entendemos qual é a vontade melhor, é a nossa ou a vontade desse que é superior. E quando a gente olha para o apóstolo São Paulo, a gente vê que ele teve esse encontro maravilhoso com Cristo, lá no caminho de Damasco. Antes perseguia a igreja, agora ele se torna o missionário enviado pela igreja, né? Então ele perseguia a igreja, agora ele é o missionário enviado pela igreja. E quando nós observamos, ele está dizendo, primeira coisa que aqui nesse versículo a gente entende que tem na vida do chamado, é que a vida dele não é preciosa para ele. "Em nada tenho a minha vida por preciosa", né? Todos os sonhos, todas as ambições de um chamado é colocada de lado para ele seguir a vocação celestial que ele foi vocacionado para seguir. E aí observamos que segue o que Jesus disse, né? Aquele que não deixa casa, mãe, pai, mulher ou filhos, por minha causa, não é digno de mim. Essa caminhada com Cristo, ele não está falando de abandonar, de rejeitar, mas está falando de prioridades. O que deve ser prioridade na vida de um obreiro, na vida de um homem e de uma mulher que tem um chamado. A prioridade na vida dele, né, deve ser a vontade de Deus, o chamado de Deus. Quando Paulo está dizendo, né, "Em nada tenho a minha vida por preciosa." O que é precioso para um chamado é Jesus, é testemunhar de Jesus, é fazer a vontade de Jesus. E aí, ele diz que cumpra com alegria, a minha carreira, a minha carreira. A carreira, então, ele é um percurso, uma corrida, né? Ele é um percurso que tem um início e tem um final. A dificuldade do chamado é quando ele apenas começa, e é o que a grande maioria de obreiros que existem hoje começaram bem, e alguns terminaram mal e outros pararam na caminhada. Nós precisamos pensar que nós temos que cumprir essa carreira, por mais difícil e árdua que ela seja. Nós temos a graça de Deus para nós continuar a carreira, né? Continuar esta caminhada, continuar essa corrida, continuar este avanço, continuar essa progressão, ir progredindo no reino de Deus, né? E aí, cumpra em mim eu cumpra com alegria a minha carreira, com alegria.
não é nos queixando, não é nos lamuriando, né? O Senhor tem prazer quando nós o servimos com alegria. E outra, então, o ministério que recebi do Senhor Jesus é ministério, né? Aquela palavra ministros, né? Que recebi do Senhor Jesus Cristo, né? Recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, o que Paulo tinha no coração, no desejo ardente de testemunhar de Cristo, de falar de Cristo, que esse ardor da chamada possa reacender no seu coração se apagou. E se está aceso, continue aceso cada vez mais. Deus quer te usar. Seja uma bênção para a sua família, seja uma bênção para a sua casa, para a sua cidade, para o seu bairro. Deus quer usar você aonde você está, mas valorize esse chamado. Nada é mais precioso na sua vida do que fazer a vontade soberana de Deus. Deus abençoe, Deus guarde a sua vida na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.